Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Fernanda, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Fernanda, por favor. Boa noite. A mensagem é de Joana de Ângeles, Amor. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Quando aparente, de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, se debilita e se envenena, ou se entorpece, dando lugar à frustração. Quando real, estruturado e maduro, que espera, estimula e renova, não se satura, é sempre novo e ideal, harmônico, sem altibaixos emocionais. Une as pessoas, porque reúne as almas, identifica-as no prazer geral da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o eu profundo. O prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto o comum é devorador de energias e de formação angustiante. O amor atravessa diferentes fases: o infantil, que tem caráter possessivo, o juvenil, que se expressa pela insegurança, e o maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se planificador. Há um período em que se expressa como compensação, na fase intermediária entre a insegurança e a planificação, quando dá e recebe, procurando liberar-se da consciência de culpa. O estado de prazer difere daquele de plenitude, em razão de o primeiro ser fugaz, enquanto o segundo é permanente, mesmo que sob a injunção de relativas aflições e problemas, que podem e devem ser vencidos. Somente o amor real consegue distingui-lo e os pode unir quando se apresentem esporádicos. A ambição, a posse, a inquietação geradora de insegurança, ciúme, incerteza, ansiedade afetiva, cobrança de carinhos e atenções, a necessidade de ser amado caracterizam o estágio de amor infantil, obsessivo, dominador, que pensa exclusivamente em si antes que no ser amado. A confiança, suave, doce e tranquila, a alegria natural e sem alarde, a exteriorização do bem que se pode e se deve executar, a compaixão dinâmica, a não posse, não dependência, não exigência, não benesses do amor pleno, pacificador e morredouro. Mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, que se alteram as manifestações da afetividade do ser amado, o amor permanece libertador, confiante, indestrutível. Nunca se impõe, porque é espontâneo como a própria vida e irradia-se, mimetizando, contagiando de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que impregna, agradável suavemente, porque não é agressivo, nem embriagador ou apaixonado. O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações
e a etapa final de todos os anelos humanos. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando, na sua condição de amante não amado. Psicografia de Divaldo Franco. Agora vamos acalmar nossos corações, pedir a companhia de Jesus e dos amigos espirituais para que possamos estudar esse Evangelho e poder transmitir a todos que estão ouvindo com muito amor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Fernanda. E agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais. Dando início ao nosso Evangelho de hoje, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, item 9, a lei de amor. Nosso irmão Barbosa começará com a leitura do primeiro parágrafo do Evangelho e sua explicação. Por favor, Barbosa. Ok, Anora, boa noite a todos. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este: o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, volta a um ente ou a um objeto, qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Então, a gente dando uma explicaçãozinha rápida sobre esse texto, ele relata e nos mostra que todo ser humano tem dentro de si uma centelha de amor. Por pior que esse ser humano pareça, por mais vil que ele pareça, aos olhos dos outros ao seu redor, né, ele vai ter essa centelhazinha de amor dentro do coração dele. E este amor é sinal da essência divina que está presente em todos os homens, independente de idade, credo, cor, religião. O amor que está dentro de cada um de nós pode se apresentar de diversas formas. Inclusive, há muitas pessoas que dirigem esse amor aos animais, seres humanos, objetos, plantas e etc. No entanto, o texto diz que existem pessoas que, tendo amor no coração, o direcionam a coisas inanimadas ou animais, ao invés de dirigir ao ser humano. E o que acham vocês que levam pessoas a amarem mais coisas do que pessoas? Talvez seja pelo fato de ser mais fácil lidar com os animais e coisas que não se pronunciam, que são mais fáceis de domar, de adestrar, de conduzir da forma como essas pessoas desejam. Com relação ao amor pelos animais, acho que gostar e amar os animais não é nada demais, desde que este amor aos animais não se sobrepõe ao ser humano. Desde os tempos pré-históricos, o homem sentiu necessidade de se relacionar com os animais. Já na pré-história, ele descobriu que, alimentando os lobos, estes os ajudariam depois, que ficassem dóceis, a caçar. Incrível! Os lobos, que são feras, os lobos pré-históricos também já eram brutos, mas eles tiveram amor, né, de alimentar aqueles lobos, e os lobos se fizeram amizade com eles a ponto de ir caçar com eles e ajudar a eles na caça. No Egito, por exemplo, descobriu-se que os grãos, que naquela época era de fundamental importância para a alimentação, para a população, os gatos comiam os pombos e os corvos que iam comer os grãos. E por isso os gatos tornaram-se quase deuses e eram cultuados como deuses pelos egípcios. Portanto, amar os animais é uma obrigação nossa.
Porém, não devemos deixar esse amor aos animais ou às coisas ser maior que o amor às pessoas. Corremos o risco de estarmos humanizando os animais e desumanizando as pessoas. Veja o exemplo de São Francisco de Assis. Ele amava todos os animais, amava tanto que chamava de irmãos, tanto os animais quanto as coisas da natureza. Era irmão árvore, irmão lobo, irmão leão, irmão rio, né? Porém, ele tratava os seres humanos como irmãos, amava-os da mesma forma. Silvia, você pode continuar, por favor? Boa noite, pessoal. Posso sim, Barbosa. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou no coração ao criá-lo. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Eu acredito que todos nós nascemos com a sementinha do amor. E essa sementinha é esse germe, né? O germe é o amor. E aí nós vamos crescendo e descobrindo o mundo, e a partir daí fica nosso critério. Regalo ou não. É o chamado de livre-arbítrio, né? E nós aprendemos que por mais que alguns tentam sufocar o amor em seus corações, ele sempre encontrará um meio de expandir e florescer. E é através desse amor que encontramos forças para superar os obstáculos, adquirir confiança, ter esperança e encontrar o caminho para evoluir amando. Até mesmo aquela pessoa má, que tem maldade no coração, ela nasce com esse germe, porque Deus é bondade, e Ele sabe que em algum momento essa pessoa pode deixar esse amor fluir, e assim, ir mudando a sua vida. Eu vou dar um exemplo. Vamos falar dos criminosos, né? Aqueles que estão presos. Muitos arrependem-se. Eles passam a seguir uma religião, eles estudam os ensinamentos de Jesus, eles mudam os pensamentos, comportamentos, mesmo continuando presos. Para muitos de nós, isso pode ser um absurdo. A pessoa cometer um crime mais hediondo e depois de anos de preso, mudar de comportamento. E ele sai. Eu acho que nós já vimos na mídia, né, pessoas que já cometeram esses crimes hediondos, se converteu, mudou e está solto. E nós ainda criticamos. E sabem o que é isso? É o germe que Deus plantou e que só agora começou a ser regado. Cuidado e brotou. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, minha gente. Porque Deus olha por todos. Então agora, nós vamos lá para o dicionário que nós vamos definir egoísmo. Está escrito assim: amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Orgulho, presunção. Bom, se nós temos essa definição de egoísmo, podemos deduzir que é o oposto desse amor que estamos estudando, não é mesmo? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 917, temos a seguinte pergunta: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Olha, gente, a resposta é longa, então eu tirei alguns trechos só, tá? Que diz assim: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Isso, gente, nos mostra a importância da vida moral sobre a vida material.
é o ter e o ser. E só assim, minha gente, o egoísmo será enfraquecido. Quando entendermos isso, seremos capazes de superar o egoísmo e assim cultivar um sentimento mais profundo de amor e compaixão pelos outros. O Espiritismo nos ensina que nossas ações e escolhas, elas refletem no campo espiritual. E é por meio do altruísmo e do cuidado com o próximo que podemos verdadeiramente evoluir e progredir em nossa jornada espiritual. Então, vamos nos esforçar para priorizar os aspectos morais da vida, permitindo que o amor e a empatia orientem as nossas decisões. E vamos compreender a importância de deixar de lado o interesse próprio e abraçar o germe vivaz que Deus depositou em nossos corações, que é o amor, minha gente. Então, agora, Ionara, você pode dar continuidade no Evangelho, por favor? Pois não. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que os outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ociosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se chegueis, passo a passo, a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Então, gente, existem pessoas apegadas demais a essa existência. Têm apreço excessivo por parentes, amigos e temem dividi-los ou deixá-los. Por isso, não aceitam a reencarnação. Acreditam que com isso vão perder o que lhes é precioso. O que acontece é que não nos perdemos e a reencarnação, ela só vem para fortalecer os nossos laços. Cada vez que reencarnamos, nos encontramos com as almas que são necessárias para a nossa evolução e nova jornada na matéria. Nos reencontramos com nossos familiares e amigos. Nos ajudamos e só quem não estiver em nossa existência pela lei do amor não estará em nosso meio. Como fala o texto, precisamos abrir nosso círculo e amar a todos, independente de convivermos ou não. Assim entenderemos que nossos vínculos de amor vão além do que podemos ver nessa ou em qualquer encarnação, que são vínculos eternos e sempre que necessário estarão em uma de nossas vidas. Existem relacionamentos difíceis e só o amor é capaz de entender. Eu conheci 2 pessoas que se encontraram na mesma família. Tinham um relacionamento super difícil, mas com o tempo elas foram aprendendo a conviver pelo bem-estar de todos mesmo, pela harmonia da família e para não se aborrecerem. E quando uma delas desencarnou, já estava tudo bem. Aí está o amor de Deus, agindo para o bem-estar de todos. Aí está o amor de Deus tocando no coração das pessoas. Vamos reencarnar com quem necessitamos e amamos quantas vezes for necessário, até o dia que conseguiremos amar a todos igualmente. Fernanda, pode continuar a leitura e explicação do Evangelho para a gente? Sim. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei do amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo da família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Eu penso que um dia conseguiremos realmente entender e sentir esse amor incondicional, um amor puro, um amor verdadeiro. Deus nos criou para sermos felizes, é uma promessa de Deus. Chegaremos ao mundo da perfeição onde amaremos uns aos outros. Só quando conseguimos entender esse verdadeiro amor
é que deixaremos de ser egoístas. Só quando amarmos realmente, quando praticarmos a caridade, é que estaremos entendendo esse amor. Um exemplo desse amor, que se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo, é o amor de mãe. A mulher, ela muda completamente quando ela descobre que está grávida. Ela muda seus hábitos alimentares, muda a rotina do sono, ela muda para cuidar de um serzinho que ela nem conhece ainda. Aí, quando nasce, a mulher esquece dela mesma só para cuidar do filho. E quando a criança cresce, esse amor só vai multiplicando. A mãe não tem mais a sua vida como prioridade. Tudo que ela pensa é cuidar da sua criança. A mãe, mesmo cansada, ela não pensa em descansar. Ela pensa em fazer as coisas que os filhos gostam de comer. Ela se preocupa com a roupa, com o uniforme da escola e com os compromissos do filho. Quando amamos realmente o outro, não pensamos só em nós mesmos. Quando nos preocupamos com o outro, nós não temos como ser egoístas. E nós acabamos sendo tão egoístas que achamos que o amor que sentimos por um parente e a gente mostra para os outros é o que importa. Isso é um amor egoísta. Nós queremos defender os nossos familiares, nossos amigos, nossos afins, e não conseguimos entender e aceitar as diferenças. Muitas pessoas nem percebem o egoísmo, só veem o amor. Acontecia isso quando eu era criança. Tinha uma tia minha que ela ama demais a família. E ela me defendia meus primos, sempre em qualquer briga, qualquer situação, naquelas brincadeiras de bola na rua, né? Acho que nem sempre nós estávamos certos, só que ela sempre ficava do nosso lado. Eu sei que é muito amor que ela sente por nós, só que hoje eu vejo que não é esse amor que Jesus ensinou. O nosso amor deveria ser maior. Jesus pediu para amarmos o próximo, e esse próximo não é só quem está junto da gente. No dia em que conseguimos entender que todos nós somos irmãos, que somos só uma família, nosso próximo é a humanidade inteira, como está escrito nessa parte do Evangelho. Só nesse momento que vamos conseguir demonstrar o verdadeiro amor. Barbosa, continua a leitura do Evangelho para a gente? Pois não. Nos mundos superiores, o amor recíproco é o que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e o vosso planeta destinado a realizar em breve sensível progresso. Verá seus habitantes em virtude das transformações sociais, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. É como é lindo, né? O que você acabou de falar casa muito bem com isso aí. Só que aí a gente está falando do mundo espiritual, né? Dos mundos superiores, onde lá o amor é mútuo. E é por isso que a harmonia se mantém entre eles. Eles se preocupam uns com os outros. Eles amam uns aos outros. Inclusive a nós que estamos aqui. Porque os espíritos se preocupam conosco. Eles de lá, eles estão olhando por nós. É como dizem, a espiritualidade está em todo local aqui na Terra, do nosso lado, nos defendendo. Nós temos nosso anjo guardião, que está aqui cheio de amor por nós, nos defendendo a cada segundo, nos acompanhando a cada segundo. Então, lá eles vivem assim, harmonicamente, por causa do amor que existe entre eles, de um para o outro. Né? E aqui a gente lembra aquela música bem antiga do John Lennon, né? Imagine um mundo sem guerra, imagine um mundo só de amor. Mas o nosso mundo vai chegar a isso. Nós estamos num planeta de expiações e provas, para um planeta de transição. E nós vamos chegar a ele, nós vamos ter essa transformação, porque aos poucos nós estamos dando amor ao irmão. Uns podem nem perceber que isso está ocorrendo no mundo, mas está. Aos poucos, as pessoas estão se amando mais. Hoje nós temos guerras? Temos. Mas aos poucos essas guerras vão se acabando, o amor vai prevalecer. E isso, nós temos certeza que o nosso planeta, em breve, vai chegar a esse ponto. Silvia, você poderia continuar, por favor? Pois não, Barbosa. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Então, minha gente, vamos falar de Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Ele é amor. Ele amou incondicionalmente a todos. Nunca estava cansado para ouvir alguém, ajudar alguém,
E olha que não eram poucos, eram multidões. E ele sempre calmo, sereno e com um sorriso nos lábios. Ele simplesmente amava. E nós, às vezes, não queremos ou não temos tempo para ouvir os nossos, não é mesmo? Ah, mas você deve estar pensando, mas eu não sou Jesus. Exato, não somos. Mas estamos aqui, pessoal, para aprendermos com o que Ele nos deixou e assim crescermos espiritualmente e moralmente. São muitos os ensinamentos para sermos hoje melhores que ontem, sabe? E devemos começar conosco, com os nossos pensamentos. Devemos evitar sempre pensamentos ruins, porque daí tudo fica muito mais fácil. Porque eu vou olhar meu irmão com carinho e respeito, porque meus pensamentos são bons. E não é só o meu irmão, não. Vou olhar para mim, para os meus atos também. E assim o nosso dia vai mudando. Eu vou subir no ônibus, porque nós entramos pela frente. E vou dar um bom dia ao motorista. Quando eu for à padaria, tem aquela moça que me atende todos os dias. Eu vou perguntar para ela: tudo bem? Você está bem? Eu vou ser simpática com meu vizinho, mesmo aquele chato. Não tem importância. Ele precisa de um sorriso e de vez em quando a gente perguntar: tudo bem com o senhor? Está precisando de algo? E quantas outras gentilezas podemos fazer, minha gente? Muitas, não é mesmo? Se uma vírgula muda o sentido de uma frase, então uma gentileza pode mudar o dia de alguém e até mesmo o seu e o meu. E já foi provado que gentileza gera gentileza. Vamos fazer nossa parte, gerar gentilezas, porque gerando gentilezas, eu gero amor e espalho amor. Vamos ter mais empatia com o outro, ser solidário, ter compaixão. Não consigo mudar o mundo, mas mudo o meu mundo interior. E assim, de todos que estão ao meu redor. E creia, eles irão perceber. Sou exemplo disso. E sempre lembrar, não fazer ao outro o que não gostaria que lhe fizesse. Ionara? Pois não, vou dar continuidade ao Evangelho. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. O amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, por mais sentimentos e atitudes ruins que uma pessoa possa ter, ainda assim, um amor verdadeiro conseguirá modificá-la. Pode existir no começo, mas sempre há algo bom em todo ser humano, é no que eu acredito. Muitas vezes está adormecido por razões que fogem do nosso conhecimento. Muitas pessoas nascem em lares desajustados, comunidades onde a prática do bem não é uma regra, ou até mesmo a competitividade. A busca dos meios de sustento faz com que se desviem do caminho do bem. Muitas vezes, o bem nem faz parte da rotina dessas pessoas. Porém, quando prevalecer o amor incondicional, quando formos tocados pelo amor de Deus genuinamente, nossas barreiras se desfazerão e o bem atingirá todas as almas. Será nítida a transformação. Poderemos ver a Terra deixando de ser esse lugar de provas e sendo abrigo de todas as coisas boas que podemos imaginar.
acontecerá uma purificação e todos serão tocados pelo verdadeiro ensinamento de Cristo. E eu gosto sempre de contar uma historinha que eu ouvi há muito tempo e tem até muito a ver com o que a Silvia falou. Gentileza gera gentileza. E é bem por aí. E é sobre uma nora e uma sogra, que elas iriam morar junto. Mas a gente sabe como é que é esse negócio de sogra, né? Sempre falando mal de sogra e a nora já foi armada, já foi pronta para uma guerra. Como em todo relacionamento que nasce da desconfiança, foi um caos. E a nora, cansada da vida infeliz que elas tinham, foi procurar um curandeiro. Chegou lá, ela contou tudo, falou horrores da sogra. E o curandeiro, muito sábio, disse: vamos matar sua sogra. Leve esse pozinho e vá colocando na comida dela. Bem pouquinho por dia. Deve ser lento, mas para que ninguém desconfie, trate ela muito bem. E assim a nora fez. E foi sendo muito boa e gentil com a sogra. E todo dia ela ia colocando o pozinho no almoço da sogra. E a sogra, bem tratada, começou a retribuir a gentileza. E as duas começaram a conviver em harmonia, num lar verdadeiramente feliz. Então, a nora voltou apavorada ao curandeiro. Eu não quero mais que a minha sogra morra, porque eu aprendi a amá-la. Ela é tão boa para mim e eu não sei por que eu fiz isso. O curandeiro respondeu que era só uma erva inofensiva, que jamais mataria alguém. Só que ele precisava mostrar para as duas que a gente deve estar aberto para o amor. E era isso que as duas deviam fazer, se dar uma chance. E isso acontece muito com a gente e acontece muito com pessoas más. Elas vão fazendo maldade e a maldade é retribuída. Mas um simples gesto de bondade pode trazer novamente coisas boas para a vida delas. Desconhece o quanto é bom amar e ser amado. Mas, se tiverem o privilégio de conhecer o amor, serão modificados. E é isso, né, gente? Muitas vezes a gente espera dos outros o que a gente tem que começar a fazer. Eu sempre penso, né, que todo mundo tem algo de bom e que o amor comece em nós, que nós sejamos os veículos do amor. Então, Fernanda, pode continuar o Evangelho. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Fenelon, de 1861. Quando nós praticamos a lei do amor, nós nos sentimos bem. Quando estamos tranquilos, em harmonia com todos à nossa volta, estamos colhendo esse imenso bem que o amor nos dá. Nós vemos no nosso dia a dia isso acontecer quando estamos sentindo esse amor, amando as pessoas, a natureza, aquele amor pela vida, sabe? Não é fácil, mas é possível. Temos que fazer um esforço muito grande. E esse esforço é em mudar nossos atos e comportamento, como a Ionara acabou de falar. Uma coisa que não é fácil. Mudar nunca foi fácil. Temos que tentar enxergar os defeitos dos outros e entendermos que também temos defeitos. Para conseguirmos mudar, temos que nos espelhar em Jesus. Temos que tentar fazer o bem em todos os momentos possíveis. Seja com uma ajuda financeira, seja só com uma palavra, seja com um sorriso. E como já disse, se estamos bem, tudo muda para melhor. Se estamos abertos a sentir esse amor incondicional e a receber esse amor, tudo muda. E é o que sempre vemos. Se queremos mudar o mundo à nossa volta, temos que começar por nós mesmos. E é isso o Evangelho de hoje. Ionara, antes de você encerrar, eu gostaria de ler um diálogo. Tudo bem, Silvia. Ele é muito bonito e interessante. É do filme Beleza Oculta. Quem ainda não assistiu, assista. Vale a pena assistir. Nós vamos aprender muito com ele. Ele passa muitas reflexões. Bom, Howard é um empresário de sucesso que está em depressão profunda pela perda da filha. A empresa não está bem. Ele se afastou do trabalho e das pessoas. E ele terá que lidar com o amor, o tempo e a morte. E tem uma passagem no filme de um diálogo apaixonante entre ele e o amor.
que diz assim, lembrando, minha gente, que ele não aceita a morte da filha, tá? O amor diz, eu sei que você não acredita em mim, mas você tem que confiar em mim. Howard responde, confiar em você? Eu confiei em você e você me traiu. Eu via você todos os dias nos olhos dela. Eu ouvia você na voz dela quando ela ria. E eu sentia você dentro de mim quando ela me chamava de papai. E no final, você me traiu. Você me magoou profundamente. E o amor responde, não, eu estou em tudo isso. Eu sou a escuridão, eu sou a luz do dia e a tempestade. Sim, você tem razão, eu estava lá, na risada dela, mas eu também estou aqui, agora na sua dor. Eu sou a razão para tudo, eu sou o único porquê. Não tente viver sem mim, Howard. Por favor, não. Então, minha gente, esse tema me fez lembrar desse filme e desse diálogo do amor com o Howard. É um filme muito bonito, vale a pena. Obrigada, Ionara. Então, agora é com você. Bonito mesmo, Silvia. Emocionante. Muito obrigada. E agora vamos pedir ao nosso irmão Barbosa para fazer nossa prece final. Ok, vamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos a imagem do Mestre Jesus em nossa frente, agradecermos a Ele por mais uma noite em que Ele nos deu a graça, a coragem e a saúde para estarmos reunidos e fazermos este Evangelho. Que Ele nos guarde, nos abençoe e nos proteja. Que com seu amor Ele fluidifique essa água que está no lar de cada um dos que estão ouvindo e nos nossos lares. Que esta água se transforme em remédio para os problemas do nosso corpo. E este Evangelho, a cura para os males de nossas almas. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Barbosa. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando nesta noite em seus lares e convidamos para estarem novamente conosco na próxima semana. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube e você poderá assisti-lo quando desejar e também enviar a seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.